E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1. E no vídeo de hoje compartilharei em detalhes mais um carro 100% elétrico. O da vez, Jaque EJ-S4, um carro que eu confesso que curti bastante. E para quem tiver curiosidade, eu já gravei o irmão menor, o EJ-S1, eu deixarei linkado na descrição. Se você está chegando agora no canal, primeiramente seja muito bem-vindo. Basicamente esse estilo de vídeo eu gravo em duas partes. Essa é a primeira para compartilhar um pouco dos detalhes externos, internos, pontos positivos e negativos. E a segunda parte compartilhando um pouquinho das minhas impressões a bordo. Certo? Então, sem mais enrolações, vamos lá. Como eu sempre começo pontuando, design é algo subjetivo. Tem gente que curte e tem gente que não curte tanto assim. Eu, Felipe, confesso que acho o carro atualmente mais bonito da linha eletrificada da Jaque. Essa comunicação 3.0 que eles dizem, que basicamente consiste nessas linhas de faróis mais agressivas, mais pontuadas, eu achei sensacional, tá? Com uma cara de Robocop com a mistura do Ciclope. Então, comentem aí o que vocês acharam, se vocês curtiram. Eu confesso que achei bem bonita. E essa coloração, o branco com o teto preto, ficou, ó, sensacional. Começando aqui pela dianteira, vocês poderão perceber que as linhas estão mais pontuadas, agressivas, e também diminuíram a quantidade do efeito joia, né? Que basicamente são aqueles cromados em maior quantidade. Eu particularmente prefiro assim, um detalhe ou outro, eu acho que fica algo mais elegante, não fica muito carregado. Que vocês podem ver que nesse primeiro andar se tem o DRL, que é a luz de rodagem diurna, e também fica posicionado a seta. Abaixo, no andar inferior, tem um projetor em LED, então vocês podem ver que tem esse detalhe aqui cromado, aqui também, ó, detalhe da Jaque, que basicamente puxa dessa ponta e vai até a outra ponta ali, dando um ar de integração. Uma câmera frontal posicionada aqui no para-choque. O porquê? Basicamente esse carro tem a famosa câmera 360, então tem uma câmera dianteira, uma câmera traseira e uma câmera em cada lado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Aqui vocês podem ver que a grade frontal é inteiriça, não tem passagem de ar alguma, exceto na parte inferior, que basicamente é para o resfriamento das baterias em si. Que é aquilo, né? Não precisa de tanta passagem de ar quando comparado com um carro a combustão. Outra coisa que mudou aí recentemente, né, entre aspas, foi a comunicação, o logotipo da Jaque. Eu particularmente prefiro esse quando comparado com o anterior, que era aquela estrelinha. Eu achei que esse ficou mais sutil, mais elegante. Partindo para a lateral, conforme eu comentei, esse carro está com a parte superior envelopada na coloração preta, então eu acho bem bonito, acho que dá uma cara de esportividade, imponente, e ao mesmo tempo diminui, parece que o teto fica um pouco mais rebaixado. Eu curto bastante, mas para quem não curte tanto assim, tem a opção de deixar na própria coloração do carro, que nesse caso seria em branco. Rodas aro 18 diamantada, eu achei bem bonito, o design também. E o que me chamou bastante a atenção foi o conjunto de pneus, pessoal. Olhem só a marca Michelin Primacy 4. Eu utilizo esse pneu no meu Audi A3 há um tempo e confesso que eu gosto bastante. É um pneu que tem um baita grip e ele sai muito bem, se sai muito bem também em terreno molhado. Isso me chama bastante atenção, porque atualmente é bem difícil ver um carro saindo já com Michelin, e isso me chamou bastante atenção. Além do que, perfil 225/45, então é uma baita medida, né? Em rodas, conforme eu falei, aro 18, disco nas 4 rodas, que me chamou bastante atenção. Eixo de torção traseiro. Aqui se tem a portinhola de carregamento, então, só para vocês verem, tem dois padrões: o padrão de carregamento rápido, que é 160 amperes, e o padrão de carregamento lento, que são 32 amperes, que é o muito mais comum de se ver em shopping, em supermercados, em estacionamentos. E esse daqui a gente utiliza um adaptador por conta da padronagem também, de
conector. Então daqui a pouco eu mostrarei para vocês no porta-malas o adaptador que se tem que se usar aqui. E esse daqui basicamente é o de carga rápida. Para vocês terem ideia, de 0 a 100% por volta aí de 6 a 8 horas nesse tipo de carregamento. No rápido, por volta aí de 2 horinhas. No máximo, viu pessoal? Eu tive a oportunidade de utilizar esse padrão na Regis e realmente é uma outra estrutura, é um outro patamar de carregamento. É sensacional, super recomendo. Repetidor de seta posicionado aqui no retrovisor, a câmera lateral, conforme eu comentei com vocês, maçanetas cromadas. Eu particularmente acho que se fossem brancas seriam mais bonitas, mas o legal é que esse carro tem chave presencial, então basicamente você pode deixá-la na bolsa, no seu bolso, e basta dar um cliquezinho aqui para fechar o carro, que inclusive faz o rebatimento dos retrovisores de forma elétrica, e também pode abri-lo. Vejam só que legal, aqui coluna blackout. Deixa eu mostrar para vocês a traseira. Olhem só, essa traseira aqui me chama bastante atenção também, hein? Curti muito. Essa lanterna, essa assinatura parece o Ciclope. E muita gente fala que tem a assinatura também um pouco da montadora Porsche, Cayenne, Macan, quando você basicamente tira esse pedaço aqui da lanterna, como se fosse assim, ó. É bem parecido, mas é aquilo, né? Tem um pouquinho da mão do grupo Volkswagen, então faz um pouco de sentido essa comparação. Isso do grupo Wagen em si, eu falarei em outro vídeo específico, mas de forma bem resumida, hoje a Volkswagen, o grupo, possui aí uma Joy Venture que tem uma controladoria de 75% da queridinha chinesa aqui, pessoal. Ainda mais nessa parte de eletrificados, a Volkswagen está investindo muito bem. E nessa atualização aqui do jaquezinho, dessa linha eletrificada do EJS4, tem muito da mão da Volkswagen na direção e também no acerto de suspensão. O detalhe do aero, que dá um baita charme na traseira, principalmente esse aplique lateral, a famosa antena tubarão, limpador. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porta-malas, e um pouquinho da parte inferior aqui, ó, de baixo, para vocês verem o eixo de torção. Tem aqui os sensores de ré, como vocês podem ver, e também a câmera traseira. Porta-malas são 520 litros, um baita espaço. Vejam só, aqui a parte de baixo, o segundo andar, onde tecnicamente seria o step, tem um kitzinho de reparo, e até você consegue ganhar um pouquinho aí de espaço para guardar algumas bugigangas nessa parte aqui, nessa caixa, iluminação, e aqui estão os carregadores para vocês verem. Então basicamente tem a possibilidade, caso você não tenha um wallbox em casa, você tem esse carregador doméstico, então nesse daqui no padrão da carga lenta, e também uma tomada convencional de casa aqui, 3 pinos. Entretanto, tem um grande asterisco. Caso você tenha necessidade de utilizar esse adaptador aqui, esse carregador, recomenda-se que seja utilizado em uma tomada que tenha um bom aterramento, que seja 220. É claro que não vai ter aquela velocidade toda comparado com o wallbox, vai ser muito lento, e vai ser mais lento ainda se você tentar fazer o carregamento no 110, pessoal. Mas é uma possibilidade, né? Aqui se tem o adaptador para utilizar o padrão convencional aí que nós encontramos no shopping, o tipo 2, né? Então basicamente você conecta aqui no jack, ali na portinhola de carregamento, e o wallbox aqui é muito útil. E para quem tem um carro desse e curte pegar a estrada, também tem a opção de comprar esse adaptador, entretanto, o de carga rápida. E uma coisa que eu achei bem legal também é esse outro aqui, que basicamente você conecta ali também na portinhola, na carga lenta, e tem esse conversor, esse filtro de linha, que é bem interessante, hein? Achei super legal. É claro que dependendo do seu uso aí, você vai querer poupar um pouco de bateria e não vai utilizar muitas das vezes esse filtro de linha. Aqui tem a persiana, que é bem útil também quando você precisa recuá-la aqui para colocar algum objeto maior, aproveitar um pouquinho
espaço do porta-malas. Agora vamos para a parte interna traseira. Vejam só, padronagem das portas, o acabamento do carro eu achei bem legal também. Tem esses detalhes dourados aqui, eu não sei se é um dourado ou um rosé gold. Comentem o que vocês acham, que é mais um douradão ou algo mais voltado para aquele rosé gold. Então aqui, plástico, couro, costura, essas costuras dão um baita charme, né? Vidro elétrico, porta-objetos com porta-copos aqui na lateral, caixa de alto-falantes. Vejam só como fica mais destacado ainda as costuras aqui no banco. E a padronagem que eles utilizaram, essas linhas aqui, dá um ar de sofisticado, né? Bem legal. 3 apoios de cabeças, Isofix. E o terceiro ponto aqui do cinto, ele fica posicionado no teto. Tem gente que curte e tem gente que não curte tanto. Bem, espaço interno, vejam só. Regulado para mim, como eu sempre comento, eu curto dirigir bem próximo ao volante. Meço aí por volta de 1,75, 1,76. E vejam o espaço, o baita espaço que sobra. Então, para vocês verem, ó, quase um palmo. Então, 4 pessoas a bordo de uma maneira super confortável mesmo. Porta revistas nos 2 bancos. Geralmente, nesses carros mais novos, só se tem um banco, né? Legal que tem nos 2. Isso daqui sempre ganha o meu coração, porque é difusor de ar traseiro, para quem curte viajar com mais pessoas, ou até mesmo andar dentro da cidade aí com carona, é muito bem-vindo, porque você consegue fazer o direcionamento do ar de uma forma efetiva, todo mundo fica satisfeito, principalmente na época de verão, né? Então aqui abaixo vocês podem ver que tem 2 tomadas USB, que inclusive tem até essas capinhas aqui, bem caprichado. Aqui, ó, vocês podem ver que o túnel não tem aquele túnel elevado, né? Justamente por aqui ter as baterias posicionadas no solo do carro, que ajuda até na distribuição de peso, no centro de gravidade do carro. Isso é bem legal de ser observado, e provavelmente esse detalhe aqui seja para ter acesso às baterias e conseguir fazer uma manutenção mais rápida. No entanto que, pelo que eu pude ver, quando se faz manutenção no conjunto, nos módulos, são retirados os bancos e eles conseguem ter acesso. Um outro show à parte, teto solar panorâmico, que faz a abertura dessa primeira folha, e também tem a persiana de teto elétrica. Um cabideiro, puxadores para todos os passageiros, tem aqui a iluminação, poderia ser um LEDzinho, né? Essa luz amarelinha aqui para o design do carro, acho que não acompanha tanto, já tem essa cara de carro futurista, então seria muito bem-vindo se tivesse um LEDzinho em todos os pontos de iluminações internas. Se eu fosse proprietário, muito provavelmente eu faria essa substituição, pessoal. Agora vamos para a principal parte do motorista, mesmo nível de acabamento padrão, plástico, couro, costura, aqui os detalhes em gold, maçanetas cromadas, vidros elétricos para todos os ocupantes, trava e destrava, regulagem do retrovisor de forma elétrica e também rebatimento de forma elétrica. Aqui a regulagem de faixa de luz, iluminação, porta-revistas, porta-copos, caixa de alto-falantes. O banco eu achei muito bom, bem confortável, com boas abas laterais. Mais uma vez, essas costuras dão um baita charme pro carro. Aqui tem um pênalti, na minha opinião. Como vocês podem ver, ele tem regulagem parcial de forma elétrica. Então, frente, trás e altura de forma elétrica. Entretanto, o encosto, regulagem de forma manual. Eu, particularmente, como eu sempre comento, ou deixa totalmente elétrico ou totalmente manual. Não vejo muito sentido essa regulagem parcial, já que tem todo o mecanismo, a fiação é elétrica. Eu não entendo muitas das vezes o porquê eles fazem isso, pessoal. Liguei o carro, zero ruído, para me aproveitar do ar-condicionado. Agora sim. Então, um pênalti, na minha opinião. Eu acho que o acabamento do painel, o design do painel, esse volante aqui, o design do volante não condiz muito com o restante do painel. Então, eu acho que eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais
nesse volantinho, caprichado um pouco mais no couro, principalmente nessa bolsa central do airbag. Eu acho que esse volante tem aquela cara de datado já, então fica até de dica aí. Provavelmente, se eles dessem uma atenção nisso aqui, nesse volante, mudaria bastante mesmo. Agora vamos aos outros detalhes. Então, aqui na esquerda temos os controladores, tanto esquerda quanto direita. Nesse asterisco, você consegue mudar o display, o design do display, o layout. Ah, e um outro ponto. Muito provavelmente vocês estejam me vendo. Esse painel, esse LCD, ele é muito refletivo, então tem muito reflexo mesmo. Não sei se talvez uma película resolveria, ou a troca do material, mas isso é um ponto que chega a incomodar um pouco, principalmente nesses dias mais ensolarados. É claro que quando se tem películas nos vidros laterais, diminui bem a dificuldade de visualização, né? Mas é um ponto também que eu acho que eles poderiam melhorar. Então, apertando aqui o asterisco, vejam só, tem basicamente 3 opções de interface. Eu curti essa daqui, ó, achei a mais bonitinha. Então, aqui do lado esquerdo nós temos a autonomia, agora está com 78% do nível de bateria e me dando uma estimativa de autonomia 327 km. Totalmente carregado, ele estima aí uns 420 km, que, na minha opinião, comparado com alguns concorrentes e pela faixa de preço desse carro, eu acho que é uma autonomia bem significativa pela faixa de preço do carro. No centro temos o velocímetro digital e aqui algumas informações que vocês podem alterar no computador de bordo. Ele não é tão personalizável assim, mas tem as principais informações, as informações que são necessárias aí para o motorista. O carro atualmente está com 22 mil quilômetros, irá completar 23 mil quilômetros. É legal, eu particularmente curto muito ver esses carros elétricos com uma quilometragem um pouco mais elevada, justamente para ver como que fica, como ele se comporta aí no uso, né? A bateria 100% ainda, demora mais, carrega totalmente, ruídos, porque é aquilo que eu sempre falo, quando você tem um carro 100% elétrico, qualquer ruído no habitáculo é muito mais perceptível. Então o limpador, o som do limpador passando é muito mais perceptível. Um cliquezinho na trava de segurança é muito mais perceptível. Um cliquezinho aqui no volume. Então é legal observar o uso, assim, o teste de rodagem, né? Aqui aprecia na automática, conforme eu havia comentado, na elétrica. Eu acho bem legal. E aqui o teto solar, que abre a primeira folha. Deixa eu fechar porque tá um baita sol aqui. Pronto. Display digital, então todos os controladores do ar-condicionado, do multimídia, são regulados através desse display digital. Tem gente que curte, tem gente que não curte tanto assim. Tem gente que prefere o 100% digital e tem gente que prefere a mescla com alguns botões analógicos. Eu particularmente curto muito quando tem pelo menos o botão do ar-condicionado de forma analógica, porque na minha opinião ele não tira tanto a atenção. Mas a qualidade, a sensibilidade ao toque é muito boa, pessoal. Então vocês podem ver que aqui eu consigo aumentar a ventilação do ar e ele faz o espelhamento aqui no multimídia, que por sinal tem uma boa qualidade, é um multimídia flutuante slim. Eu achei muito bonitinho, bem posicionado. Um outro detalhe, vejam só o acabamento, eles têm alguns pedaços de couro aqui, ó, com as costuras. Eu acho que dá um baita charme pro painel, dá aquele ar de sofisticado, né? Aqui mais um pedaço, ó, um toque macio, costura e tudo mais. Deixa eu diminuir a velocidade do ar, que você faz o ajuste da temperatura, mídia, fone, ó, configurações do carro. Então aqui, ó, você consegue fazer essas configurações, o banco, função eco aqui, para o carro ficar um pouco mais anestesiado e regenerar um pouco mais de carga. Aí tem assistências aqui.
É bem legal, pessoal, tem bastante coisinhas mesmo que, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo à parte detalhado compartilhando com vocês. Porta USB, que inclusive faz espelhamento Apple CarPlay e Android Auto, e o espelhamento, pelo menos a Apple CarPlay, é muito bem responsivo, isso eu gostei bastante. No entanto, que você consegue ter uma boa visibilidade do Waze em uma parte, e se quiser dá para deixar uma parte, por exemplo, do Spotify, do Deezer, bem no cantinho, que também você consegue ver a faixa que está tocando, o nome da música e tudo mais, é bem interessante. Tomadinha 12 volts. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi o seletor de marcha. Então, através dessa roldana, você consegue colocar na marcha ré, câmera 360 em funcionamento, tem uma boa qualidade. Aqui está na câmera traseira e ao lado ele faz essa angulação 360, né? Então, deixa eu mostrar aqui uma lateral para vocês verem, ó. Lateral direita, lateral esquerda e a câmera dianteira. Então, girando a roldana, N, D, ou se você apertá-la, vai para o P. Vamos parking, e também já ativa de forma automática o freio de estacionamento, que tem a função auto hold, 2 porta-copos, apoio de braço central em couro, bem confortável, mais um porta-objetos aqui, espelhinho, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Acho que faltou uma iluminação, hein? Porta óculos. E agora vamos para o ponto principal, mostrar o coração da fera eletrificada. Bem, para quem tem curiosidade, esse é o motor elétrico do Jaque EJS4. São 150 cavalos e 34,7 kg de torque. O torque nos carros elétricos sempre me chamam muita atenção, porque a entrega é totalmente diferente quando comparado com um carro a combustão. Eu falo, para quem tem curiosidade, vai em uma concessionária e faça um test drive. Porque muitas das vezes eu falo tanto que a entrega é instantânea, que a sensação de leveza do carro, do caminhar, a grudada no banco é tão legal, mas realmente, só andando para vocês sentirem o quão diferente é quando comparado com um carro movido a combustão, a combustível. E outra coisa, essa sensação de caminhar, a entrega, é válida para 99% dos carros elétricos. Então, desde os carros elétricos com numerários menores de potência em torque, até os carros elétricos com numerários maiores de potência e torque. Por mais que esse carro seja um pouquinho mais pesado, são 1.690 quilos mais ou menos, ele caminha muito bem. Uma outra coisa, eu colocarei na tela as dimensões desse carro para vocês terem ideia de tamanho, mas basicamente ele está entre um Tracker e um Compass. Ele é um intermediário entre esses dois, pessoal. A autonomia, conforme eu comentei, são 420 km de estimativa. Só que aquilo, tem algumas observações. Carro elétrico, como já sabido, ele performa, ele preserva mais o conjunto de autonomia quando utilizado dessa maneira, dentro da cidade, até porque carro elétrico foi feito para ser city car. Agora na rodovia, dá sim, dependendo da quilometragem que você queira percorrer, para fazer uma pequena viagem. Eu mesmo, para quem acompanha o canal, provavelmente já deva ter visto uma viagem que eu fiz de Santo André até Curitiba. Então, totalizou aí por volta de 1.200 quilômetros a bordo de um carro elétrico. Só que é aquilo, tem que ter mais paciência, é uma viagem que você tem que andar mais na maciota. Então tem várias observações. Assim como um carro a combustão tem as suas peculiaridades quando o assunto é consumo, o elétrico também tem. Então se você utilizar ar-condicionado, acelerar muito, depende muito também do trajeto, se tem muita subida ou é algo mais retinho, então tudo isso é levado em consideração. Mas para quem tem curiosidade, vejam só, é muito pequeno, né? E para quem pergunta do câmbio, é basicamente um redutor de rotação que faz o controle, então é como se fosse um interruptor. É uma marcha para frente, marcha, né?
e outra para trás, que é basicamente isso, reservatória de expansão. Então tem um aditivo por conta do resfriamento das baterias, ela tem que trabalhar na temperatura ideal, nem muito gelada e nem muito quente, assim como são os eletrônicos, né, um celular da vida, porque se vocês pararem para observar um celular, quando está muito quente, ele drena muito a bateria, da mesma maneira se ele estiver muito gelado. Então tenham alguma dificuldade, tem que trabalhar na temperatura ideal. Aqui tem a bateria auxiliar para tocar todos os outros itens, né? Mas no geral, aí só o tamanho do cofre e o tamanho do motor, bem pequeno, né, pessoal? Power, carro ligado, já 100% à disposição. Deixa eu ligar o ar-condicionado, vejam só, teto solar panorâmico, persiana elétrica, ar-condicionado começando a gelar, multimídia slim, flutuante, é bem fininho aqui, bem legal. Apple CarPlay e Android Auto tem uma baita responsividade. Agora ele está com 78% de nível ali de carregamento das baterias, me dando uma autonomia estimada de 328 km. Seletor de marcha através dessa roldana, pezinho no freio, girei para a direita, já colocou no D. Freio de estacionamento elétrico, então só dar um leve toque no acelerador que ele já libera o veículo para trafegar. Silêncio absoluto. Muito legal. Cluster totalmente digital. Aquilo que eu comentei, eles só precisam melhorar um pouco nesse ponto do reflexo. É um cluster que reflete bastante. Aqui tem o farol com sensor, o alto, então vocês podem ver que diminuiu a densidade da luz, porque ele viu que entrou em um ambiente com baixa luminosidade e consequentemente ligou os faróis, que na minha opinião é um outro ponto bem legal desse carro, o conjunto ótico. Então os faróis e as lanternas, os caras mandaram muito bem no design. É aquilo, é 8 ou 80, né? Tem gente que achará sensacional o design do carro, futurista, assim como eu falei que a frente parece o Robocop e a traseira o Ciclope. Eu achei lindíssimo o carro. Na minha opinião, é o carro que tem o design atualmente mais bonito da marca, da montadora JAC. E muito provavelmente terá gente que achará o carro estranho. Então tem gosto para tudo, né? Mas comentem aí o que vocês acharam do design do EJ-S4. Uma coisa bem legal de ser observada, que nessa atualização, na eletrificação, nessa plataforma do carro, tem bastante dedo da Volkswagen, principalmente no que toca a acerto de suspensão e direção. Então é um carro que está muito bem ajustado, bem equilibrado. É claro que para quem acompanha o canal provavelmente irá se lembrar que alguns meses atrás eu tive a oportunidade de também passar alguns dias, rodei bastante com um EJ-S1. É aquilo, comparando a suspensão dos dois, o EJ-S1 para rodar na cidade, essa proposta City Car me agradou mais, porque eu achei o carro mais confortável por conta do perfil de pneus mais altinhos, pneus balão. Então ele roda com mais suavidade. Esse daqui já dá para sentir que ele tem um acerto mais rígido, então ele é um pouco mais durinho. Quando você roda em um asfalto 100% lisinho, bonitinho, o carro sensacional, zero ruído, muito bom mesmo. Entretanto, quando você passa por asfalto lunar, que é encontrado com uma baita facilidade, você sente ele, não que seja ruim a suspensão, mas para quem curte um carro mais esportivinho entenderá o que eu estou querendo dizer. Ele copia mais o asfalto, então ele transpassa mais. Por exemplo, eu vou passar aqui, ó, na boca de lobo. Então você sente mais ele copiar o asfalto ruim. Mas por outro lado, vejam, o carro aponta muito bem, ele não
rola tanto a carroceria, ainda mais tratando-se de um SUV, de um carro um pouco mais alto. Então esse ponto é super positivo mesmo, pessoal. Uma outra coisa que eu curti bastante é isso: são 150 cavalos e 34,7 kg de torque. Talvez nessa categoria esse numerário não pareça ser tão expressivo, tão significativo. Entretanto, quando o assunto é carro 100% elétrico, a entrega é totalmente diferente quando comparado com um carro a combustão. O carro é muito ágil, pessoal. Para usar no dia a dia, como ele caminha, como ele desempenha, vejam só a facilidade. É muito bom. E uma coisa que eu toda vez bato na tecla e fico apaixonado é a versatilidade de um carro desse para usar no dia a dia. Começando pelo primeiro momento ali do dia. Você ingressando na garagem, no carro, apertou o botão power, carro 100% ligado, disponível para uso. Você não precisa do ritual de aguardar o cold start, estabilizar a marcha lenta, esquentar o óleo, temperatura ideal, blá 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 blá. Isso é bem legal. Então o tempo que você entra no carro, aperta o botão, já sai. Isso é bem legal. E quando você começa a utilizar no dia a dia e depois faz uma migração para o carro a combustão, você sente muito isso na diferença entre ambos, né? Mas no geral a direção é bem direta também, observando a categoria do carro, a proposta em si, a qualidade do multimídia, Android Auto, Apple CarPlay, qualidade de som. Esse display com as funções, os atalhos aqui, eu curti bastante. É aquilo, tem gente que curte e tem gente que não curte. Pra mim é indiferente, eu acho legal. Só sinto falta de um botãozinho analógico pro ar-condicionado. Como é algo que eu uso bastante, eu gosto de ter aquilo que, estou aqui centrado, só passa a mãozinha aqui e pronto. Agora quando é digital, quando é no multimídia, você tem que prestar um pouquinho mais de atenção para acertar o caminho, acertar o botãozinho ali. Mas é algo de costume também, né, pessoal? Mas uma coisa, por exemplo, ó, se eu ligar o farol durante o dia, com a persiana aberta, isso daqui, ó, aí, ó, eu fui passar aqui para limpar, fica muito escuro, pessoal. Então, ó, vou voltar, vejam só, tirei do alto, aí eu já consigo ter a visibilidade. Entretanto, se eu ligo o farol, vejam só, fica bem escuro mesmo. Por isso que eu deixo no alto, porque durante o dia só fica com DRL ali, bonitinho. Durante a noite eu não sinto dificuldade alguma. É aquilo, 420 km, tendo em observância que é um city car para usar dentro da cidade. 420 km no meu uso, sem brincadeira alguma, eu conseguiria rodar aí uma semana e meia sem precisar carregá-lo mais de uma vez. Então isso é bem legal de ser observado. É aquilo que eu sempre comento. Então, dependendo da sua rotina, se você tem um wallbox em casa, ou se muitas das vezes você tem um wallbox disponível na academia, no supermercado, eu acho que o tempo ali que você ficará para fazer uma compra ou para usar a academia de forma rotineira, você sequer precisará carregar dentro de casa o seu carro elétrico. Então isso é bem legal de ser observado, ainda mais tendo o principal ponto que onde os carros elétricos reinam é nessa situação, né? Um uso urbano. É aquilo que eu sempre comento também, o Onix RS. A princípio, quando começaram as notícias dos carros elétricos, eu tinha aquele pezinho atrás, falava, não, isso daí vai ser muito tosco, não vai ser legal. Entretanto, depois que eu comecei a gravar os vídeos, ter contato, passar alguns dias usando mesmo na prática, você observa que é muito bom de usar no dia a dia, porque o carro é silencioso, o carro é ágil, você não precisa parar no posto de combustível, o
carro anda super bem. Aquilo, muitas das vezes você consegue ter um desempenho que não incomoda as outras pessoas. Por exemplo, ali ao lado, o Onix RS, se ele desse uma acelerada um pouco mais forte, ainda mais com escapamento, muito provavelmente uma parcela das pessoas que estariam ao redor ali reclamariam, porque não são todas as pessoas. Eu gosto, mas não são todas as pessoas que gostam, né? Então se eu estiver, por exemplo, andando de boa, dando 10% de pedal, assim, ou assim, é um desempenho que não incomoda ninguém, porque o pessoal só vai ver que eu estou se locomovendo um pouquinho mais ágil, mas sem ruído algum, sem nada, né? Então isso é bem legal. E aquilo que eu comentei, o legal também da Jaque nessa geração, que agora basicamente quem é a controladora do grupo é a Volkswagen, porque a princípio é aquela historinha que eu já contei. Eles queriam se aproveitar da mão de obra, da infraestrutura, dos preços da China, quando o assunto são operacional, essa parte da linha eletrificada. Só que aquilo, os chineses na época disseram basicamente o seguinte: é política, a legislação deles, né? Então, para uma empresa estrangeira se aproveitar da nossa mão de obra, da nossa estrutura, se elas quiserem ingressar, tem que investir numa empresa local. Não vou liberar 100% para elas entrarem aqui sem investir na nossa estrutura, né? Na nossa mão de obra, no nosso governo. Então, basicamente começou, acho que em 2017 a parceria. A princípio com 50%, hoje eles têm 75%. Então, eles compartilham bastante coisa. Então, é aquilo que eu já comentei. Dedo de suspensão, compartilhamento de alguns carros, baterias, estrutura em si. Tanto os da Jaque quanto os da Volkswagen. Tanto que tem até aquela Kombi, né, elétrica, que já provavelmente você tenha visto em algum Reels no Instagram. E é aquilo, é um tipo de carro que para quem roda bastante dentro da cidade, eu acho interessante, porque se colocar na ponta do lápis, principalmente para quem é motorista de aplicativo, eu gosto de ver bastante essas pesquisas, o quanto eles rodam no mês, o quanto eles gastam de combustível, muitas das vezes comparando ali a carga, que basicamente uma carga completa talvez esteja custando aí uns 40 reais, de 35 a 45 reais, dependendo aí do lugar, da bandeira, né? Então, no longo prazo não, muitas das vezes uns 2, 3 aninhos, dependendo da quilometragem que essa pessoa percorrer no dia a dia, pode se tornar até um investimento, né? Abater ali no valor do carro e tudo mais. Mas é bem legal, pessoal. É um carro que eu curti bastante. Então, é isso aí. Comentem o que vocês acharam do carro, acabamento, até aquilo que eu comentei também. Esses novos carros da Jaque, eles estão mandando muito bem. Deu pra ver que subiu o nível, a escadinha ali, o patamar de acabamento, deu um baita salto, a costura, couro e tudo mais. Espaço interno, os bancos, tudo bem legalzinho mesmo. E mais uma vez, vejam, 22.956 mil quilômetros rodados, prestes a completar 23 mil quilômetros. Um carro elétrico. Isso é muito legal de se ver, certo? Então, se você tiver alguma dúvida ou queira agregar compartilhando a sua experiência com um carro elétrico, deixe abaixo no campo dos comentários e acompanhe um canal que muito em breve terão mais vídeos sobre o EJS4 no maior estilo que eu gosto de gravar e compartilhar com vocês, usando basicamente nas situações mais diversas possíveis. Belezinha? Então, para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do I é o número 1. E até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!